Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente! Boa noite! Hoje nós vamos esgotar o edital do TSE Unificado. A gente vai fazer uma série de lives aqui com vocês. E vocês vão ver que essa vai ser uma live com muito conteúdo, não vai ficar gravado, então aproveita. Se você tem esse sonho aí de alcançar a vaga, essa vaga tão sonhada, esse salário tão bacana, né, tão alto, de 8 a 14 mil reais, serão 500 vagas ofertadas. Mas o concurso, gente, ele vai ser publicado com validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, provavelmente, analisando o histórico dos TREs, analisando a história do passado, a gente pode ter aí a segurança de que mais do que 500 pessoas serão chamadas, né? Nos últimos concursos foram 3.568 pessoas que foram chamadas. Então, aproveita essa oportunidade, dá tempo de estudar. Você vai ver que é uma matéria gostosa, direito eleitoral, a que tem mais peso. E eu vou esgotar aqui com você essa disciplina de um jeito muito fácil. Eu quero que vocês terminem essa live e corram para fazer questão de prova. Tudo que eu falar aqui vai responder as questões. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo conteúdo que eu vou falar. Eu vou trazer sempre exemplos bem parecidos com o que a gente fez para o concurso do INSS. Então você vai ter clareza. Bom, gente, a gente vai seguir um edital. Eu peguei aqui para vocês um edital mais completo, né? Porque a gente sabe que é um TRE unificado. Isso nunca aconteceu antes. Então a gente pode ter alguma surpresa no edital que tá para sair agora em agosto. Mas eu trouxe aqui para vocês o edital mais completo que eu achei, analisando os concursos do passado. E a gente vai esgotar cada tópico do edital, começando pelo tópico número 1. Tá aqui, olha. Tópico número 1, conceito e fontes. Conceito e fonte, já vou marcar aqui de amarelinho para vocês terem certeza que a gente está esgotando essa disciplina do direito eleitoral. Bom, antes de começar a falar sobre a matéria, entenda o que é mais importante, o que é mais cobrado, prof. Pessoal, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. O que tem relação com direitos políticos, partidos políticos, organização da justiça eleitoral e propaganda política. São os 4 tópicos que fazem parte do seu edital que você tem que marcar com um asterisco. Esses são os tópicos mais cobrados. Então, repetindo, direitos políticos, partidos políticos, organização da justiça eleitoral e propaganda política. A gente vai tratar sobre esses tópicos hoje. Vamos lá, começando do muito fácil. O que é direito eleitoral? Galera, direito eleitoral é aquele ramo do direito que vai trazer as normas, princípios e regras a respeito da organização do processo eleitoral para fins de conferir legitimidade a esse processo. Prof, me explica direitinho o que você quer dizer com legitimidade. Galera, legitimidade vem de lei, né? Eu vou conferir que aquele processo, vou verificar que aquele processo de fato foi realizado em conformidade com a lei. Conceito simples. O direito eleitoral está inserido dentro do grande ramo do direito público. Para quem é novo aí no estudo dessa disciplina, a gente sabe que o conjunto de regras que regem o nosso convívio em sociedade é dividido entre 2 grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público regula todas as relações jurídicas, estabelece as regras a respeito da atuação do ente público, do ente estatal. E o direito privado vai estabelecer as regras a respeito das relações jurídicas que são travadas entre particulares, né? Então, quando a gente fala de direito público, a gente fala de atuação do Estado. Tudo que regulamenta a atuação do Estado. Prof, quais são as áreas do direito que estão dentro desse grande ramo? Por exemplo, o direito administrativo. Direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha, o Estado administrando a máquina pública. Direito constitucional também está dentro do direito público. Direito constitucional, a Constituição é um instrumento que constitui o Estado. Na Constituição vão estar o quê? Descritos os poderes do Estado, como que o Estado vai se estruturar, os poderes do Estado e os limites da atuação do Estado, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais. Então, não pode esquecer disso. Todas as áreas do direito que regulam alguma atuação do Estado fazem parte do direito público. E quando eu falo de direito eleitoral, eu estou falando daquele ramo do direito que vai regulamentar o processo eleitoral. Porque você tem que lembrar que no Brasil, gente, no Brasil, vou compartilhar umas fotos com vocês
para vocês irem acompanhando aqui. Primeiro a gente falou dos pontos mais cobrados, agora o conceito de direito eleitoral. Tá vendo que tá em verdinho? Todas as frases em verde vocês já sabem, né? Tudo que tá em verde, gente, responde a 100 questões de prova. Então, terminou de ler essa página aqui, depois de assistir a videoaula que explica o conteúdo do capítulo, terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code questões no final da página e todas as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular. O ideal é que você responda questões página a página. Assim você aplica o que você acabou de estudar na hora, imediatamente. Você acabou de ler esse conceito e já vai aplicar aquele conteúdo na hora, na prática, para que você não esqueça e memorize 3 vezes mais. Beleza, entendido. Professora, quando a gente fala de direito eleitoral, já entendi o conceito. Então, o primeiro ponto já está o quê? Esgotado. O que eu tenho que levar para minha prova? Ramo do direito que regulamenta o processo eleitoral e confere a esse processo organização e legitimidade. Esse ramo do direito está inserido dentro do grande ramo direito público porque trata de toda a regulamentação acerca do processo eleitoral. Professora, processo eleitoral para quê? Para escolher o nosso representante que vai fazer o quê? Vai governar o Estado. Prof, o que é Estado? Eu nunca entendi muito bem. Estado é uma pessoa jurídica de direito público formada por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa o povo que está em um determinado território. Então, quando eu falo de direito eleitoral, eu falo do processo eleitoral para escolher o nosso governante, o nosso representante. E aí você tem que ter em mente o seguinte, está lá no artigo 1º da Constituição. Todo poder do Estado emana do povo. Todo poder do Estado advém do povo. Somos nós, o povo, que damos ao Estado poder para governar. Todo poder é do povo, só que o povo vai exercer esse poder diretamente e indiretamente. Diretamente a gente exerce esse poder quando a gente participa de um plebiscito, de um referendo, quando a gente faz uma iniciativa de lei, a gente está participando diretamente da vontade política do Estado. A gente participa da formação da vontade, das decisões do Estado nessas 3 situações. Mas indiretamente a gente também participa quando a gente elege o nosso representante. Quando você participou da eleição, você participou daquele processo ali, indiretamente você está sendo representado. Indiretamente você está exercendo o poder do povo? Claro que está, o seu representante está lá. Então é assim que funciona. Então você precisa lembrar que o Brasil adota um regime de democracia semidireta ou mista, gente. Existem alguns instrumentos de democracia direta que são adotados no Brasil. Aqui, olha, o esqueminha tá um pouquinho para baixo. Existem alguns instrumentos de democracia direta que são utilizados, né, são adotados no Brasil, como plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, e alguns instrumentos de democracia indireta, né, que é o caso das eleições. A gente participa do processo de uma eleição direta através do voto secreto, obrigatório, periódico. A gente participa e escolhe o nosso representante. Então, indiretamente, nós estamos exercendo o poder do povo. Dito isso, quais são os direitos políticos? Direito político, gente, é um dos tópicos mais cobrados nas provas de concurso. A gente já falou sobre o conceito. Vou falar um pouquinho sobre direitos políticos. Daqui a pouco a gente fala sobre as fontes do direito eleitoral. A gente está esgotando o edital e eu vou mostrar para vocês que a gente está esgotando. Vamos lá. Quais são os direitos políticos, prof? O que é direito político, né? O direito de participar desse processo da vontade política. Gente, quando a gente fala de função política ou função de governo, é aquela função do Estado, do alto escalão do Estado, a tomada de decisão, a definição do que vai ser feito, quais são as políticas públicas que vão ser implementadas, o que vai ser implementado naquele ano, naquele governo. E aí eu falei com vocês, existem instrumentos de democracia direta, que são adotados no Brasil, e instrumentos de democracia indireta também. Quais são os instrumentos de democracia direta? Plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Prof, como é que eu vou lembrar desses conceitos? Plebiscito é uma consulta prévia antes da efetivação de um ato administrativo. Ai, tá pequenininho aqui, pessoal, vou mostrar na minha mão. Antes da efetivação de um ato administrativo, aqui, olha, o conceito está aqui, eu sempre trago agora, gente, tem uma 4ª cor nos meus livros, que são exemplificando.
todo conceito tem um exemplo, porque eu sentia que isso faltava, sabe, na literatura. Então sempre observe, tem trechos em verde que respondem a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code, questões, e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que envolvem o conteúdo dessa página. Então você vai ler e aplicar o conteúdo na mesma hora. Lê e já responde questão. Lê e já responde questão. Página a página. Você tá vendo que o livro é fininho. É fininho. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu material. Inclusive, se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo meu material, você ganha R$1.000. Eu falo isso, gente, há 7 anos. 7 anos, ninguém nunca achou. Então não preocupa, o livro é fininho e traz exemplos de tudo para ficar mais fácil. Vamos entender o que é plebiscito. Plebiscito ou pré-biscito é uma consulta prévia. Antes da efetivação de um determinado ato, é realizada uma consulta popular. O plebiscito, gente, um bom exemplo é o que aconteceu em 2011 no Pará, que foi realizado um plebiscito sobre a possibilidade de divisão do estado do Pará em 3 outros estados: Pará, Carajás e Tapajós. Nesse momento, a maior parte da população votou pelo não. Não queremos essa divisão. Não. Esse foi um plebiscito. Antes do ato legislativo ou ato administrativo, foi realizada uma consulta popular. A maior parte da população votou pelo não, ou seja, naquele momento o povo exerceu diretamente o seu poder de tomar decisões, né? As grandes decisões de governo, o seu poder político. Ok, referendo. Referendo, por sua vez, é uma consulta após aquele determinado ato legislativo ou administrativo. Aconteceu, pessoal, lá em 2005, um referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, acerca do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que falava sobre a proibição da comercialização de armas de fogo. Nesse momento, a maior parte da população votou pelo não. Não quero a proibição de comercialização de armas de fogo. Foi um referendo, né? Uma consulta popular realizada após a efetivação daquele ato. E a iniciativa popular de lei? Pessoal, eu, você, qualquer um de nós pode apresentar um projeto de lei. Só que esse projeto, para ser analisado pelo Congresso Nacional, ele tem que ser assinado, gente. Assinado por quantas pessoas, prof? Por 1%, olha só o esqueminha. Dá para ver aí? 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados, sendo 0,3% de cada estado. Ou seja, para o seu projeto de lei ser analisado, né, ser apresentado ao Congresso, ele tem que ser assinado por um número grande de pessoas. Essas pessoas têm que estar distribuídas em 5 estados da federação. Então você pode conseguir sim, mas corre atrás das assinaturas, beleza? Esses são os instrumentos de democracia direta. Prof, qual que é o instrumento de participação no qual eu vou escolher o representante? Pessoal, através das eleições, né? A gente participa do processo eleitoral. Lembrando que, olha aí, o voto é direto, secreto, igual, obrigatório e periódico. Como assim, prof? Direto. Direto. Eu coloquei até um exemplo aqui para vocês. Coloco sempre, tá vendo? A cor azulzinha, agora eu exemplificando. Como assim voto direto? Digamos que você é Bolsonaro, sua avó é Lula, sua avó tem mais de 70 anos, ou seja, ela pode ou não votar, ela tem a faculdade de votar ou não. Digamos que a sua avó tá velhinha, ela decide fazer uma procuração para você votar em nome dela. Você é muito esperto, fala, vovó, pode deixar, eu vou votar no seu candidato, e você troca o voto. Dá pra votar assim, prof, em nome de outra pessoa? Não dá. Não existe isso, né, gente? O voto, ele é direto. Você vai lá, personalíssimo. Você vai lá e vota. Além disso, o voto é secreto. O voto não tem que ser revelado. Apesar de que no mundo de hoje tem um monte de influenciador digital recebendo dinheiro para declarar o voto e influenciar algumas pessoas, a gente sabe. Dito isso, além disso, o voto é igual, né? O meu voto tem o mesmo valor que o seu, o voto de uma pessoa multimilionária tem o mesmo valor que o meu, então o voto é igual. Além disso, obrigatório, a gente tem a obrigatoriedade de votar. Se você não votar, tem que justificar. Se você não justificar, tem que pagar multa. Viu? O voto é obrigatório. Professora, a obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea? Não.
Isso pode ser alterado? Pode ser alterado, sim. Pode ser alterado, mas hoje o voto é obrigatório. E o voto é periódico também. De 4 em 4 anos a gente escolhe o nosso presidente, por exemplo. Isso para evitar que uma mesma figura política fique muito tempo no poder. Beleza. E aquele conceito, prof, de sufrágio? O que é sufrágio, professora? O que é isso? O que quer dizer sufrágio? Pessoal, sufrágio, olha aí, tá pequenininho, poxa vida. Tá vendo aí que tá em verdinho essa parte do material? Quer dizer que ela responde a 100 questões de prova. Termina de ler essa página. Gente, o livro é todo colorido. Eu mostro pra vocês o que é mais cobrado. As frases em verde respondem a 100 questões de prova. As frases que estão destacadas em amarelo a 200 questões de prova. Tudo que está em amarelo, 200 questões. E as frases destacadas em vermelho a mais de 300 questões de prova. Ou seja, a gente fez um estudo detalhado que nenhum outro professor fez, né, no país, de encaixar as questões ao longo do texto. Eu já mostro para vocês o que tem mais chance de aparecer nessa prova, de forma que você vai ler uma página e já vai responder questão. Quando você fica muito tempo lendo materiais enormes, esse material aqui você lê em 7 dias, quando você fica muito tempo lendo materiais enormes, você se perde, você não consegue memorizar. E hoje em dia, gente, acreditem se quiser, os maiores cursinhos do país estão disponibilizando videoaulas completas da matéria gratuitamente no YouTube. Mas sabe por que isso não funciona? Você fica horas e horas vendo videoaula, gente, e mesmo assim não consegue acertar as questões. Veja só o momento que a gente tá. Hoje os cursinhos disponibilizam gratuitamente cursos completos no YouTube. Você pode assistir esses cursos completos do YouTube e você vai ver que mesmo assistindo aqueles cursos completos, o seu percentual de acerto vai girar em torno de 60%. Isso não é suficiente. Para passar tem que acertar 90%, 95% pra cima, gente. Vamos ser realistas. Esse é um concurso muito bom. É uma carreira muito boa. O plano de carreira é excelente. Ele realmente muda a vida, né? Então você tem que julgar o quê? Julgar no alto. E o que acontece? Quando você fica muito tempo vendo videoaula, você perde muito tempo. Você não consegue memorizar o que o professor fala. Você tem a impressão de que está ali aprendendo. É claro que tem uma explicação muito bacana, mas geralmente os professores eles delongam muito as aulas. O interesse, gente, é gravar muita videoaula e não fazer um material enxuto. Então eu peço que vocês estudem com material direcionado, um material no qual você fique mais tempo resolvendo questão e menos tempo assistindo um monte de videoaula. Lendo um monte de PDF. Menos tempo, mais tempo resolvendo questão. Mais tempo na etapa mais importante do seu estudo. E é isso que eu fiz para vocês. Mas vamos lá, o que é sufrágio? Sufrágio, pessoal, é o direito de participação nesse processo político, né? No passado nós tínhamos um sufrágio censitário. Só quem tinha dinheiro podia participar, podia votar. Depois nós tínhamos um sufrágio capacitário, só quem tinha um certo nível educacional iria participar. E depois nós tivemos um sufrágio por gênero. Gente, até 1932 só os homens participavam do processo eleitoral. Que absurdo, pouco tempo atrás. E hoje nós temos o sufrágio universal. Todo cidadão participa do processo eleitoral. Ai, todo mundo vota. Ai, que maravilha, prof. Todo mundo mesmo. Todos aqueles que têm a qualidade de cidadão. Prof, quando é que eu vou me tornar cidadão? Mediante o alistamento na Justiça Eleitoral, né? Você vai se alistar perante a Justiça Eleitoral e ganhar o seu título de eleitor. Título de eleitor para quê? Para participar desse processo eleitoral. Prof, me fala um pouquinho. O voto no Brasil é obrigatório para quem? Para quem tem entre 18 e 70. Olha esse esqueminha. Para quem tem entre 18 e 70 anos, obrigatório. É facultativo para quem tem 16, 17 anos, para quem tem mais de 70 anos e para o analfabeto. E é vedado, gente, para o estrangeiro e para os conscritos, né? Para o conscrito. Só que quando eu falo de estrangeiro, presta muita atenção nesse exemplo aqui. Depois, no final da live, eu vou mostrar para vocês com muito detalhe. Presta muita atenção nesse exemplo. O que é... Vai ficar um pouquinho pequenininho aqui, daqui a pouquinho eu explico pra vocês. O que acontece? Quando eu falo de estrangeiro, gente, eu tenho que lembrar do português equiparado. O português equiparado, ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado.
Então, quando a gente falar de estrangeiro, lembrem na hora da prova do português equiparado. Eu trouxe para vocês aqui no manual um exemplo, olha só. O candidato do deputado estadual do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Serrano Sanches, afirma que é brasileiro de coração. O hino nacional que ele sabe cantar é o brasileiro. Ele vive no país desde 1960. No documento dele, comprova que ele é português com igualdade de direitos. Apesar de ainda ter cidadania portuguesa, ele pode sim se candidatar a cargo, ele pode ser eleito, olha só. Então, português equiparado, ele pode exercer esse direito de votar e de ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Beleza, prof. O que mais que você tem que falar com a gente nessa parte inicial que a gente não pode esquecer? Pessoal, cadê a página aqui? Vamos lá. Quando a gente fala que a eleição é direta, a eleição é direta, só que na situação em que os cargos de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, a gente vai ter eleições indiretas. Como assim? Se nos 2 últimos anos, se lá em 2025, o presidente Lula junto com o vice-presidente estão no avião, o avião cai, o presidente Lula morreu, o vice também. Vai ter uma nova eleição? Não vai ter uma nova eleição. Nesse caso, vão ter eleições indiretas. O Congresso Nacional ele vai realizar uma eleição indireta, ou seja, são os deputados, os senadores que vão escolher o nosso presidente. Por isso que a gente tem que ficar de olho em quem que a gente está votando para o Congresso, viu, gente? Durante 30 dias vai assumir um presidente interino e esse é o prazo no qual vão ser realizadas essas eleições indiretas, né, que vão ser implementadas. Então, quem vai decidir, quem vai escolher o nosso presidente nessa situação é o Congresso Nacional. Então, presta atenção nessa hipótese aí que é importante. Que é importante e pode aparecer na sua prova. Macete para ninguém esquecer. Não esqueçam esses conceitos. Olha aí, plebiscito, a setinha para cá de plebiscito, não tá dando para ver o macete, galera. Olha aqui o macete, eu sempre coloco macete para vocês. Plebiscito é pré, olha o pré grande, plebiscito, consulta prévia, né? Consulta antes da efetivação daquele ato. Referendo é uma consulta realizada após a efetivação daquele ato. Sobre lei de iniciativa popular, você pode apresentar um projeto desde que ele seja o quê? Assinado por 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, sendo 0,3% do eleitorado de cada estado. Gente, a lei da ficha limpa, ela decorreu de iniciativa popular, então lembra disso, beleza. Ainda sobre direitos políticos, ó. Já falamos sobre conceito, já falamos sobre alistamento, vamos falar aqui, alistamento na Justiça Eleitoral. Vamos falar agora sobre princípios, depois eu vou falar sobre... A gente está seguindo o edital mais completo e a gente vai entrar em lei seca, rasgando a lei seca, porque a prof, ela comentou cada artigo da lei. Cada artigo da lei eu comentei com exemplo. Porque lei seca é muito chato, muito chato, muito chato, para todo mundo é chato. Então eu comentei com exemplo para facilitar para vocês, para os meus alunos. Obrigada. Ai, que bom, o manual é top demais. Gente, quem não conhece ainda tá perdendo, que é o melhor material do país. Ah, lembrando, vou falar de uma vez. Vocês que estão aí pedindo muito o manual, nesses dias que a gente vai estar fazendo essas lives, eu vou liberar para vocês vagas extras. Então, se você já quiser garantir aí essa vaga extra, clica agora no link da minha bio, vai te levar no link Eu Quero Manual. Então, já pede o seu manual que a gente vai liberar vagas extras. Pode clicar no link da bio agora. E vamos que vamos. Prof, você falou sobre capacidade eleitoral ativa, que é essa capacidade de votar. E a capacidade eleitoral passiva, prof? Porque a capacidade eleitoral ativa eu vou adquirir quando eu me alistar perante a Justiça Eleitoral, né? Então, quando eu me alistar, eu vou poder o quê? Votar, né? Vou ganhar um título de eleitor. Já falou quando que o voto é obrigatório, quando que o voto é facultativo, você já explicou isso. Agora, prof, quando é que eu posso ser votado, né? Vocês acham que a prof daria uma boa deputada? Gente, conhecimento eu tenho, hein, pra isso, hein? Eu tenho, e coração eu tenho. O ruim é que o pessoal lá não é do bem, não são pessoas do bem, né, gente? Vamos falar a verdade. Ai, não posso falar isso. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Prof, quais são os requisitos para você se candidatar
Né, gente? Quais são esses, pessoal? Condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, gente, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Lembre-se que você só pode se candidatar se estiver filiado a um partido. Você não pode se candidatar sem ter partido, tem que se filiar a um partido. E esse é um tópico mais cobrado, olha só. Tá em vermelhinho, gente, os requisitos da capacidade eleitoral passiva. Requisitos para você se candidatar. Vocês já sabem, gente. Tudo que tá em verde responde a 100 questões de prova e o que tá em vermelho responde a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Anota aqui, aqui embaixinho, gente, tá difícil de mostrar. Anota aqui embaixo quantas questões você fez naquela página e quantas questões você acertou. Assim você vai anotar depois no seu percentual de acerto em cada página para você acompanhar o seu desempenho. O ideal é que você acabe de ler a página e já responda a questão. A matéria está fresca na sua mente, você vai memorizar assim. Quando você faz questão, você entende, olha, é assim que aparece na prova, eu achei que nem ia aparecer na prova. Olha! Entendeu? Aí você vai aprendendo. Beleza, prof. Além desses requisitos, nós temos o requisito de idade mínima para alguns cargos, né, gente? Para ser presidente da República, senador, tem que ter no mínimo 35 anos, tem que ter algum tipo de maturidade, né, galera? Para ser governador, no mínimo 30 anos. Para ser, gente, deputado estadual, no mínimo, 21 anos, e vereador pode ter 18 anos. Eu acho isso do vereador. Gente, quem com 18 anos, já tinha maturidade para ser vereador? Ah, não sei não. Enfim, opinião pessoal. Dito isso, galera, sabendo então os requisitos, vou mostrar para vocês mais um esqueminha. Os requisitos, eu quero falar agora com vocês um pouquinho mais sobre esse conceito de democracia. A gente falou sobre vários conceitos aqui, a gente está esgotando o tópico número 1, daqui a pouco a gente vai para fontes do direito eleitoral. Democracia, quando a gente fala de regime, a gente fala de regime democrático, né, que é o adotado no Brasil, a gente tem que entender que todo mundo participa do processo de decisão política do Estado. Todo o poder vem do povo. O povo exerce esse poder diretamente no plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, e indiretamente ele exerce através dos seus representantes eleitos. Democracia aqui no Brasil é semidireta, né, ou mista. Tem alguns instrumentos de democracia direta, outros de democracia indireta. Beleza, prof. E quais são as fontes desse direito eleitoral? Quais são as fontes, né, prof? De onde vêm as regras do direito eleitoral? Pessoal, dá uma olhadinha nesse esquema que vai facilitar a vida de vocês. Nós temos fontes formais, fontes materiais e fontes informais. Fontes formais, eu tenho fontes formais diretas e indiretas. Como assim? Quando eu falo de fonte, eu estou falando de onde vêm essas regras todas que regulamentam, né, o direito eleitoral. Fonte formal. Galera, a palavra formal vem de formalidade da lei. São as formalidades da lei, são os instrumentos legais que vão regulamentar todo o processo eleitoral. Quando a gente fala de fonte formal direta, eu estou falando da Constituição, do Código Eleitoral, da Lei das Eleições, de todas as leis que vão disciplinar esse processo eleitoral, que estão relativas a esse processo. Fontes formais diretas. Lembra que formal vem de formalidade da lei. Sabe aquele jantar formal, cheio de etiqueta? Que você tem que colocar o guardanapo no colo, pegar o garfo certo, cheio de regra. Exatamente, quando você fala formal, é de regra. E você vai lembrar, quais que são as regras sobre o direito eleitoral? E você vai lembrar, Constituição Federal, tem artigos que falam de direito eleitoral, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, vários instrumentos. E fontes formais indiretas são aquelas fontes que são também formais, tratam-se de leis, mas que não disciplinam especificamente o direito eleitoral. Por exemplo, o Código Penal. Existem alguns dispositivos do Código Penal que vão se aplicar aos crimes eleitorais? Ao direito eleitoral? Sim. Ou seja, o Código Penal é uma fonte o quê? Uma fonte formal, é uma lei, mas é uma fonte formal que ela é indireta. Ela trata do direito eleitoral, mas não é o foco, correto? Então tá, o direito penal, por exemplo, é uma fonte formal indireta, o Código Civil,
o Código de Processo Civil são fontes o quê? Formais indiretas. Além disso, fontes materiais, aí eu tô falando da matéria. O que acontece na prática, né? Na matéria, o que acontece que vai o quê? Influenciar esse processo eleitoral, né? Que vai influenciar essas regras do direito eleitoral. O que acontece na prática? Pessoal, tanta coisa acontece na prática que muda, né, esse processo, né? A gente tem atores sociais, fatores culturais, coisas que acontecem na sociedade que mudam o nosso entendimento, que agora a gente quer de uma forma diferente. E se todo mundo falar que o voto não tem que ser obrigatório? Poxa, um fator social, um monte de manifestação querendo acabar com a obrigatoriedade do voto. E aí pode acontecer? Claro que pode acontecer. Essas são as fontes materiais, acontecimentos que na prática vão influenciar as regras sobre o direito eleitoral. Além disso, fontes informais. Fontes informais são aquelas fontes que vão causar algum tipo de interpretação. Por exemplo, se você começar a estudar muito a fundo aí direito eleitoral, você pode ter uma interpretação diferente. E a sua interpretação diferente você pode publicar em um artigo. Quem sabe isso não vira aí um entendimento? Quem sabe isso não é utilizado pelo STF? Então as fontes informais são, por exemplo, a doutrina, o conjunto dos estudos sobre a matéria do direito eleitoral, os costumes também são fontes informais. Então para a sua prova, esse é um tópico inteiro do seu edital. Né, gente? É fácil demais. Eu tenho fontes formais, diretas, indiretas, fontes materiais e fontes o que, gente? Informais. Fontes formais, direta, lei das eleições, Constituição Federal, Código Eleitoral. Indireta, Código Penal, Código Civil. Fontes materiais, fatos sociais, fatos históricos que aconteceram que vão influenciar a edição dessas regras. Fontes informais, doutrina, costumes, beleza? Beleza. Outro tópico agora do edital, vou marcar aqui no meu grifa-texto, viu, gente? Com o meu grifa-texto, princípios constitucionais relativos aos direitos políticos, que está na Constituição Federal. Artigo 14, artigo 17. Então, todo isso aqui, ó, vou falar agora, hein? Vamos falar agora sobre esses princípios constitucionais que regem o direito eleitoral. Vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da anterioridade, é o princípio mais cobrado, o princípio que pode aparecer na sua prova. O que acontece? Esse princípio ele visa garantir uma estabilidade, né, no ordenamento jurídico, uma estabilidade no próprio processo eleitoral, para inviabilizar qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de pressão. Por que razão? Vamos supor que, né, existe uma lei que regulamenta o processo eleitoral. E hoje vai ser editada uma nova lei. E vamos dizer que a eleição vai acontecer daqui a 3 meses. Poxa, essa nova lei que foi publicada hoje, ela passa a vigorar, né, a ter vigência hoje? Passa a ter vigência hoje. Mas ela só produz efeitos para eleições que acontecerem 1 ano após a sua vigência, 1 ano após a sua publicação. Por que razão? Se porventura pudesse ser editada uma lei hoje para ser aplicada para uma eleição que acontecesse 2 meses depois, poxa, podia mudar todo o processo eleitoral. Essa lei podia decorrer aí de uma pressão política, de algum tipo de manipulação. Complicado, né? As regras do jogo vão mudar tão perto da eleição? Não pode. E a estabilização do processo eleitoral? Então você tem que lembrar desse princípio da anterioridade eleitoral. E dá uma olhadinha nesse exemplo. Gente, eu coloco sempre para vocês exemplo. Agora tudo tem exemplo. Tudo tem exemplo. Porque, gente, eu canso de ver aluno lendo. Eu tô memorizando a lei seca. E ele fica lendo a lei seca. Tem horas, gente, que ele fala, tá, memorizei. Chega na hora da prova, a banca muda uma palavrinha, ele erra. Claro que vai errar, gente. Pensa só, ele ficou batendo a cabeça, ele não entendeu. Como é que ele vai entender? Através do exemplo. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Espera o final da live. Vamos lá, gente. Olha só o exemplo. Se uma lei foi publicada em 10 de 2017, 10 de outubro de 2017, ela vai entrar em vigor em 10 de 2017, mas só pode regular as eleições que acontecerem após o dia 10 de 2018.
Ou seja, a lei, ela entra em vigência, né? Ela tem vigor a partir do momento que ela foi publicada. Mas ela só vai produzir efeitos um ano depois. Somente somente referente às eleições que acontecerem no período ao quê? Após um ano da publicação da lei. Isso é um ponto muito importante. Esse princípio é o mais cobrado. Não perde isso. Todo mundo tá entendendo? Falei, prof, eu tô entendendo, eu quero ver aqui, olha, encaminha esse aviãozinho pros colegas, pros amigos, dá uma força para esse trabalho da prof. Eu tô entregando muita questão hoje, eu tô entregando muito conteúdo para vocês. Quero ver, tô entendendo, não tô, comenta aí que eu quero escutar vocês. Além disso, gente, segundo princípio, o princípio da moralidade. Tá verdinho aqui, olha, moralidade, gente. Ai, tá vendo esse aqui, esse QR Code aqui, Vadmecum Virtual? A prof comentou todos os artigos da lei. Quem iria comentar com esses exemplos assim, gente? Simples. Sabe desse jeitinho que eu falo? Eu comentei os artigos da lei. Eu nem sei como é que eu tive tempo para fazer isso. Nem sei. Mas tá inacreditável. Inacreditável. Tenho que mostrar isso pra vocês. Calma que é surpresa. Calma que é surpresa. Princípio da moralidade. Gente, quando eu falo moralidade, eu não tô falando da moralidade subjetiva. Ai, prof, por exemplo, a minha amiga saiu beijando todo mundo ontem. Eu achei ela uma piriguete. Isso aí é a sua moral subjetiva. É o que você entende como certo, como errado, né? A sua moral, dos seus bons costumes. Esse que é o seu julgamento, é a sua moral subjetiva. Agora, quando a gente fala de princípio da moralidade, eu tô falando da moralidade objetiva. Objetivamente, gente, o candidato que analisando a vida pregressa dele, analisando a sua conduta, ele tem que o quê? Ter uma conduta pautada na lealdade, na boa-fé, na legalidade. Isso que é princípio, uma orientação, né? O princípio da moralidade que vai orientar várias e várias situações quando a gente estiver falando de improbidade administrativa. Calma que a gente vai chegar lá. Além disso, o princípio da liberdade do voto, né? Cada um de nós tem o quê? Liberdade para decidir em quem quer votar. Professor, mas a gente viu tanta pressão acontecendo agora nas últimas eleições, né? O grande empresário fazia reunião com seus funcionários, começava a influenciar eles a votarem A, B, C ou D. Pois é, gente, isso é ilegal, uma ação ilegal. O proprietário seria o quê? Punido, sanções legais e penais, né? A esse proprietário de uma empresa que ficou o quê? Coagindo seus funcionários a votarem em um determinado candidato. Então presta atenção que isso é ilegal. Beleza. Ai, que bom, fiz o concurso só assistindo as lives da prof. Ai, que maravilha! Só assistindo as lives. Gente, no INSS, eu tive uma epifania, eu nem sei. Mas não é epifania, é trabalho. É trabalho. Quem aí tinha a cola da prova? O que acontece? Eu fiz o material do INSS de todas as matérias, igual eu tô agora fazendo de eleitoral, porque eu sinto que talvez o meu talento é explicar as coisas de um jeito mais fácil, sabe? E aí os alunos estavam entendendo tudo, o previdenciário tava amando e tudo, e aí 30 dias antes da prova eu fiz a cola da prova. A cola da prova era um material com pouquíssimas páginas, assim, coisas de 30 páginas, na qual eu revisava cada tópico do edital do INSS. Gente, tem alguém do INSS aí? Todas as questões. Quem tinha a cola da prova? Eu falei, eu tinha a cola da prova. Todas as questões da prova, todas, estavam na cola da prova. Todas. Gente, então se os alunos lessem essas 30 páginas, todas as questões estavam lá. Diz o pessoal, assim, muitas pessoas me contando que as pessoas ficavam lá na porta da prova estudando, né? Que bom! E aí, usou a cola da prova? Conta pra todo mundo aí da cola da prova. Gente, o que foi aquilo? E quem tem o meu material agora, 30 dias antes do concurso do TSE, a gente vai liberar a cola da prova. Então, fica tranquilo, eu vou fazer pra vocês a cola da prova. Conta pro pessoal o que é a cola da prova. Vamos, gente! Primazia em dúbrio pró-sufrágio. O que é isso, gente? Quando houver dúvida sobre um determinado processo eleitoral, prevalece a vontade, prevalece o quê? O que o eleitor, né? A vontade do eleitor. Nesse nível top aí, né? Realmente, era muito incrível.
Ah, poxa vida, não teve tempo. Gente, aproveita essa chance, só que use o seu tempo de forma preciosa. A única coisa que a gente tem aqui na vida é tempo, né? Se você perder seu tempo vendo muita videoaula que não vai te ajudar, que você não vai conseguir entender o conteúdo, entender é até fácil, né? Não vai conseguir responder questão. Use o material que é voltado para a questão de prova, sabe? O que você tem de mais valioso é o tempo. Não se engane, tá cheio de gente te enganando, não se engane. Você vai ficar horas e horas vendo videoaula que você não vai conseguir lembrar, você não vai conseguir acertar a questão. Então sempre busque objetividade, viu, gente? Responda mais questão, foca mais tempo na questão, tá bom? Vai ter novo concurso do INSS? Vou fazer. Não, agora, gente, a gente aprovou tantas, a gente mandou vários depoimentos para vocês aí, quem tá nos grupos já deve ter visto, do INSS. Nossa, muitos aprovados, eu senti muita alegria. Foi meu primeiro trabalho fazendo o material de todas as matérias. E agora é o segundo, do TSE. Então, assim, é pauleira, mas a gente faz um material que é como nenhum outro, gente. Existe um material igual? Não existe um material igual. Né? Dá pra estudar tudo que é necessário. Ai, que bom, que bom. Ai, que delícia que vocês gostaram. Vamos lá, gente. Olha como é que tá na letra da lei. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ele se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. Então, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu, por exemplo, que haja cassação de mandato eletivo com base no depoimento de uma única testemunha. Se eu tenho uma única testemunha, gente, uma única testemunha, frente à vontade da grande maioria das pessoas, uma testemunha que é a cassação do mandato, vai ser cassado? Não vai ser cassado. Então, quando eu falo de princípio indúbio pró-sufrágio, é o princípio que fala, vamos sempre dar primazia, vamos sempre dar força para o voto, né, para o voto da maioria, para a vontade da maioria. Olha só como é que está no parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Um dos candidatos deu causa nulidade ao processo eleitoral. Eu quero a nulidade. Poxa, você deu causa a esse processo, você deu causa a essa irregularidade. Então, não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a quem a ela se aproveitar. Exemplo importante. Prof, mas e se mais da vantagem? Todas essas perguntinhas eu coloco no meio do texto, viu, gente? Pra ficar fácil, ó. E hoje em dia o pessoal fica fazendo igual, mas o professor não tem cuidado com o texto. Mas, prof, tá vendo a perguntinha? Mas, prof, se mais da metade dos votos forem nulos, a eleição será nula? Não é nula, não será nula. Então, por exemplo, prof, tô lá na minha cidade, eu não gosto de nenhum dos candidatos, a maior parte da população também não gosta, eu fiz uma campanha para todo mundo votar nulo. A maioria votou nulo, mas no final, na apuração final, um dos candidatos venceu. Poxa, se a maioria votar nulo, a eleição vai ser anulada? Não vai ser anulada. Por isso, gente, não vota nulo. Não desperdiça seu voto, não. Se a maior parte dos votos forem nulos, a eleição não vai ser anulada. Não vai ser anulada, vai ser respeitada a vontade da maioria que votou. Aí os outros vão decidir por você. Então, não anule seu voto. Princípio da responsabilidade solidária. É aquele princípio que fala, né, gente, que o partido político vai se responsabilizar solidariamente pela conduta do candidato e o candidato também se responsabiliza pela campanha eleitoral solidariamente. Os dois vão se responsabilizar. Exemplo, durante as eleições presidenciais de 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro era filiado ao Partido Social Liberal. Concorria à presidência pelo partido. Durante a campanha houve diversos excessos praticados por seus apoiadores, agressões físicas, verbais e adversários políticos e jornalistas. Apesar do Bolsonaro ter condenado publicamente as atitudes, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o PSL, que o partido, também era responsável pelos excessos cometidos pelos apoiadores, pois toda a propaganda eleitoral é realizada sob responsabilidade dos partidos. Assim, o PSL foi imputado solidariamente pelos excessos praticados por Bolsonaro e seus apoiadores durante a campanha e foi multado em diversas ocasiões pelo TSE. Isso que é solidariedade, né? Que é responsabilidade solidária tanto do candidato quanto do partido. Então, presta atenção. Existem algumas situações excepcionais em que não haverá responsabilidade solidária, mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais pra frente. Além disso, o princípio da democracia
partidária, aquele princípio, gente, que fala que para você se candidatar, você tem que ter o quê? Você tem que ter o quê, gente? Para você se candidatar, você precisa ter um partido, tá afiliado a um partido. Tem alguém aí que é afiliado a algum partido? Me conta, tem alguém que é afiliado a algum partido? Eu não sou afiliada a nenhum partido, eu não gosto. Assim, gente, eu participo do processo eleitoral, mas eu não sou filiada a nenhum partido. E vocês aí, me responde, me conta. Vamos lá. Próximo tópico, organização da justiça eleitoral. Esse é um outro tópico muito cobrado. Antes de começar a leitura do material, que tá todo bizu, cheio de bizu, exemplo, assista a uma videoaula. É só aproximar o celular do QR Code de videoaula que vai aparecer uma única videoaula que explica aquele tópico. Igual eu tô explicando aqui pra vocês, sabe? Um tópico, já expliquei o tópico. Sem encher linguiça, você fica mais tempo respondendo questão. Lembre-se, gente, tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. Cada página você vai estudar assim, leu essa página? Aproxime o celular do QR Code de questões e vai responder as questões de prova que cobram o conteúdo daquela página. Terminou de ler essa outra página? Aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões que cobram o conteúdo daquela página. Você vai estudando assim, sempre observando o código de cores que já te mostra o que é mais cobrado. O que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões de prova. Então presta atenção e responda assim. Galera que quer muito manual, eu já avisei vocês, mas não custa avisar de novo. A gente vai estar liberando vagas extras, temos novas impressões dos manuais físicos de todas as disciplinas do edital. Você recebe na sua casa, você pode sim ter acesso a tudo isso. Clica agora no link da bio e solicita o seu manual. Solicita agora, clica agora na bio para você solicitar o seu material que vem junto com os materiais físicos que chegam na nossa casa, coloridos, mostrando as estatísticas, com videoaula explicando cada tópico do edital, todo bisurado, gente, com questões página a página, são milhares de questões respondidas, questões atualizadas, não tem questão desatualizada e não existe questão que não seja respondida pelo livro. Se você tá com o livro aí, achou uma questão que não é respondida pelo livro, você ganha R$1.000. R$1.000. Quer ganhar dinheiro estudando? Estuda, achou uma questão que não é respondida pelo livro, ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou. Mas você pode ganhar, vai saber. Não vai conseguir, não. Todas as questões estão aqui. Vamos lá, prof. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Eu tenho o TSE, aqui embaixo eu tenho o TRE, aqui embaixo eu tenho o quê, gente? Os juízes eleitorais e aqui embaixo eu tenho as juntas eleitorais. Nessa hierarquia, TSE, TRE, juiz eleitoral, juntas eleitorais. Os juízes e as juntas eleitorais estão no mesmo quê? No mesmo nível, na primeira instância, beleza? Vamos entender aqui, então. Essa é a nossa hierarquia do poder. Totalmente atualizada, gente. Isso saiu do forno. E, prof, saindo um edital com alguma novidade, você vai atualizar o material? Vou, total. Se sair alguma novidade, a gente completa. Além disso, os alunos que adquirirem esse material vão ter de bônus a cola da prova. A cola da prova é um material matador. Matador porque não existe em nenhum lugar. Gente, eu tô contando os dias para esses outros cursinhos virem atrás de mim, mas eu não quero. Não quero negócio com outro cursinho. Não quero. Porque eu gosto de escrever do jeito que eu escrevo, né, gente? Do jeito mais simples, mais fácil, mais gostoso, sabe? Cheio de exemplo. Que é gostoso aprender com exemplo, né? Vamos falar a verdade. Beleza, prof. Então me explica quem é a sua irmã preferida? A Camila. Gente, a minha irmã, olha só, minha irmã, fala aí, Kemily, minha irmã, gente, titular de cartório, passou no concurso mais difícil do país e tá assistindo essa live. Provavelmente ela tá estudando, né? Tá estudando com a irmã mais velha dela. Titular de cartório, essa aí, a Mila C. Xavier. Já saiu da live? Você tá aqui ainda? Já saiu? Tá estudando? Fala isso. Estou estudando com o manual da aprovação. Fala aí, ó. Fala aí. Ai, gente, irmãos. Ela nem me atende no telefone, mas ela tá aqui na live. Vamos lá, porque ela tá trabalhando muito. Enfim, gente, vamos entender.
Prof, quando a gente fala sobre justiça eleitoral, o que você tem que falar pra gente? Algumas garantias funcionais, garantias que vão ser concedidas, né, gente, aos juízes eleitorais que a gente precisa entender. O que você tem que compreender, primeiramente? A justiça eleitoral não tem corpo judicante próprio. Então não existe fazer um concurso para ser juiz eleitoral. Não existe isso. O juiz eleitoral é um juiz estadual que foi designado para atuar enquanto juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, que pode ser prorrogável por mais 2. Né? No máximo, o juiz vai exercer esse cargo durante o quê? 4 anos. Então, não existe corpo judicante próprio, não existe uma carreira de juiz eleitoral, né? Não existe um concurso para juiz eleitoral, isso não existe. Agora, existe um corpo técnico, técnicos da justiça eleitoral, analista da justiça eleitoral, isso existe, são vocês. São vocês aí, os meus alunos. Gente, são 500 vagas, os meus alunos vão pegar essas 500 vagas. Quero nenhuma para nenhum outro cursinho. Ninguém. Eu vou fazer um tudo para os meus alunos passarem. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Eu faço minha parte. Olha esse material, olha essa joia preciosa. Eu faço a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Eu não consigo fazer por você a sua parte. Não consigo, infelizmente. Quais são essas garantias funcionais? Primeira garantia, vitalicidade. O que é isso, vitalicidade? O que acontece? O juiz, gente, o juiz estadual, quando ele assume o cargo de juiz e exerce aquele cargo pelo prazo de 2 anos, depois de 2 anos ele vai adquirir a vitalicidade. O que é isso? Ele só perde o cargo mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Como assim? Quando você passar num concurso público, você vai assumir um cargo público, você vai ser nomeado e assinar um termo de posse. Prof, o que vai estar escrito no meu termo de posse? Vai estar escrito que você está ali concordando com aquelas atribuições que você está assumindo. Você está tomando posse de um monte de poder, um monte de competência, um monte de obrigação. Você vai assinar. Quando você assina o termo de posse, você estabelece com a máquina pública um vínculo estatutário. O que é estatuto? É a lei da carreira. Tem uma lei da carreira de técnico do TRE, tem uma lei da carreira de analista, então tem uma lei para cada carreira. E você vai estabelecer um vínculo que decorre dessa lei. Depois de 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação especial de desempenho satisfatória, você adquire a tão sonhada estabilidade. Prof, qual é a estabilidade? Eu nunca mais perco o cargo? Nunca mais? Não. Existem 4 situações em que você pode perder o cargo. Mediante avaliação de desempenho satisfatória, em razão de processo judicial com trânsito em julgado, em razão de processo administrativo onde foi assegurado para você ampla defesa e contraditório, mas você fez alguma coisa que não devia no serviço público, e em razão do limite do teto de gastos com despesa de pessoal. Cada ente federado tem um teto, tem um limite para gastar com despesa de pessoal. Se ele superou esse teto, ele vai tomar algumas medidas. Primeiro, ele vai exonerar 20% dos cargos em comissão. Depois ele vai exonerar quem ainda não é estável, aqueles que estão no prazo de estágio probatório. E se isso não for suficiente, ele ainda vai exonerar o servidor público estável. Existem 4 situações de perda do cargo do servidor público estável. Agora, o juiz eleitoral, né, o juiz, ele tem uma garantia a mais. O juiz não vai perder o cargo em qualquer situação. Só existe uma situação em que o juiz pode perder o cargo, mediante sentença judicial com trânsito em julgado. O juiz tem mais garantias, tem vitalicidade, tá? Uma garantia funcional. Prof, por que isso? Para garantir imparcialidade, para garantir a autonomia do juiz, correto? Para ele não ficar sofrendo pressão para lá e para cá. Além disso, quando a gente fala de justiça eleitoral, você tem que lembrar que o orçamento da justiça eleitoral funciona assim. O TRE vai estabelecer quanto que ele vai gastar no ano de 2023. E ele vai encaminhar essa proposta, né, para o executivo. O executivo vai ter que acatar. Prof, por que isso? Porque o TRE, a Justiça Eleitoral, ela tem autonomia. Imagina só se o TSE encaminha uma proposta de orçamento, olha, eu vou gastar tanto ano que vem no processo eleitoral. Aí o presidente olha assim, olha, ministro, vou te conceder esse orçamento se você me ajudar. Se você fizer vista grossa para as coisas erradas que eu estou fazendo. Se você me ajudar a manipular a eleição. Imagina só se o orçamento da Justiça Eleitoral dependesse do Executivo. Poxa, a Justiça Eleitoral ia estar totalmente o quê? Sujeita a manipulações. Né? O presidente ia ficar assim, o ministro ia ficar assim, poxa vida,
como é que eu faço? Se eu não fizer isso, eu não vou ter orçamento, como é que eu faço? Então, para evitar essa situação, a Justiça Eleitoral ela tem autonomia. Ela vai apresentar a proposta de orçamento e o Executivo vai só o quê? Concordar. Vai só inserir aquela proposta ali de orçamento, aqueles valores que vão ser gastos para o tribunal, que vão ser gastos na Justiça Eleitoral. Beleza? Isso também é uma outra garantia. Além disso, inamovibilidade. Gente, o magistrado não pode ser transferido ou removido antes do fim do seu mandato, né? Que é aquele período de biênio, né? De 2 anos, como juiz eleitoral. Ele não pode, né, gente, sem a sua concordância, salvo em razão de um procedimento administrativo onde foi verificado algum tipo de irregularidade. Então, se você é juiz estadual e foi designado para ser juiz eleitoral de uma determinada junta, numa determinada comarca, você não pode ser removido sem a sua concordância, tá bom? Você tem essa garantia também. Além disso, outra garantia, irredutibilidade dos subsídios, né? O juiz recebe um subsídio que não pode ser reduzido. Não pode. Ele tem essa garantia de irredutibilidade. O que mais, prof, que você tem que falar? Quando eu falo com vocês que o juiz eleitoral, gente, é um juiz estadual que vai exercer aquela função por 2 anos, esses 2 anos podem ser prorrogáveis por mais 2. Tá todo mundo entendendo? Fala aí, prof, eu tô entendendo. Beleza. Vamos falar sobre me conta aqui, tá entendendo ou não? Composição do Tribunal Superior Eleitoral, pessoal. Olha só, a composição desse Tribunal Superior Eleitoral. Dá uma olhadinha nesses esquemas da prof, que facilitam muito. Como assim, prof? Quem vai fazer parte desse Tribunal Superior Eleitoral? Quem vai, prof? Primeiro, no mínimo 7 ministros, sendo 3 do STF, 3 ministros do STF serão escolhidos entre os ministros do STF em votação secreta. Então os ministros do STF vão juntar lá, vão fazer uma votação para ver quem é que vai ser ministro também do TSE. Prof, quando um ministro do STF vira ministro do TSE, ele deixa de ser ministro do STF? Não, ele cumula as funções. Então, 3 ministros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, são ministros do STF. Prof, quem escolheu esses 3? Eles fizeram uma votação e escolheram quem vai ser os ministros do TSE, tá bom? Beleza. Além disso, gente, 3 são ministros do STJ. Ah, então 3 ministros do TSE são ministros do STJ. Prof, quem escolheu esses ministros? Os ministros do STJ em votação. Beleza, entendi, prof. E 2 são advogados com notável saber jurídico. Prof, como é que funciona isso? É elaborada uma lista pelo STF que vai encaminhar essa lista para o presidente da República, que vai escolher os 2 advogados. Lembra que nesse processo, gente, de escolha de quem vai fazer parte, né, quem vai ser esses 2 advogados com notável saber jurídico, a OAB não participa. Então, isso é uma pegadinha de prova. Então, qual que é a composição do TSE, gente? Olha só, dá uma olhadinha aqui. 3 membros do STF. Quando a gente fala aqui, 2 ministros do STJ e 2 advogados com notável saber jurídico. Tá bom? Não pode esquecer isso. Isso é matéria muito importante. Composição do TSE, composição do TRE, despenca nas provas. Eu, com certeza absoluta, falo com vocês que isso vai aparecer na sua prova. Então, por favor, né? Uma matériazinha um pouquinho mais decoreba, mas ó, com os exemplos que eu tô dando aqui, vocês vão ver que tá cheio de exemplo nesse material. Prof, como é que eu posso ter acesso ao seu material? Já falei com vocês, vou liberar vagas nessas lives, vagas extras para você, nova impressão do material novinho, atualizado. É só clicar no link da bio e solicitar agora. Beleza, prof? Quais são os impedimentos para o exercício da função no TSE? Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4º grau. Quando eu falo de advogado com notável saber jurídico, esse advogado não pode ocupar um cargo demissível ad nutum, não pode ser diretor proprietário de empresa que negocie com a administração e não pode estar exercendo mandato político, tá bom? Eu, gente, não tô nem exercendo um cargo demissível ad nutum, não sou diretora, proprietária, não tô exercendo mandato político, eu posso ser escolhida para ser ministra do TSE. Notável saber jurídico. Poxa, já tô cumprindo os requisitos. Gente, vamos fazer uma campanha aí para a prof ser notada.
né? STF me nota primeiro, depois presidente me nota também. Vamos fazer essa hashtag subir no Twitter, quem sabe? Será que eu consegui? Eu não consigo, não. Tem que conhecer mais gente, tem que ter mais pessoas me apoiando aí, não é fácil. Prof, como é que funciona as votações no TSE? Como é que funciona, né? Como é que funciona o julgamento no TSE? Voto simples, gente, com a participação da maioria absoluta dos membros. Só que existem algumas situações, alguns processos que determinam, né, que devem ser decididos com maioria, com a presença de todos. Com a presença de todos. Eu não estou falando de maioria, estou falando da presença de todos. Quais são essas situações que estão previstas na lei? Quando aquele processo envolver uma discussão ou conflito da legislação eleitoral com a Constituição. Quando eu estiver falando de cassação de registro de candidatura, olha, questões importantes, né? Vão ser decididas pelo TSE com a presença de todos os ministros, todos os membros. Além disso, anulação do pleito, anulação de uma eleição. Poxa, para decidir sobre a anulação de uma eleição, todos os ministros têm que estar presentes, né? Além disso, cassação do diploma, também é uma questão muito importante. Cassar o diploma, né, de um candidato, de um governante, poxa, todos têm que estar presentes também para decidir uma questão sobre nesse sentido. Prof, e o Tribunal Regional Eleitoral, né, prof? Me explica o que é esse tribunal, né? Quem que tá nesse tribunal, professora? Quem é que participa desse Tribunal Regional Eleitoral onde eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar, professora? Gente, o edital vai sair agora em agosto, né? Se você deixar para estudar mais para frente, não vai dar tempo. A hora de estudar é agora. Não se iluda, por favor. E estude o material voltado para o que você quer. Não se iluda, tá bom? Vamos lá. Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai ser composto por 2 juízes entre os desembargadores, né? Então, entre os desembargadores do tribunal do seu estado, serão escolhidos o quê? 2 juízes, né? Que são 2 desembargadores. 2 juízes entre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Um juiz do Tribunal Regional Federal. Primeira vez que eu falei de Tribunal Regional Federal aqui. Primeira vez que eu falei de Tribunal Regional Federal. Anota aí. E por nomeação pelo Presidente da República, 2 juízes entre 6 advogados de notável saber jurídico. Eu também posso ser chamada, nomeada para ocupar um cargo no Tribunal Regional Eleitoral? Posso. Através de vocês, né? Ajuda a gente a prof ser conhecida. Composição do TSE, então, olha, solta o print do esquema. Solta o print do esquema para ninguém esquecer. Soltou o print, beleza. Então, 2 são desembargadores dos estados, do Distrito Federal, eleitos pelos desembargadores. Então, desembargadores do estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, vão escolher 2 desembargadores para ser o quê? Para compor o Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, 2 vagas de juiz para os juízes de direito, também escolhidos pelo respectivo Tribunal de Justiça. E, além disso, os 2 juristas, né, gente? Só que, olha só, os 2 juristas, dentre os 6 advogados de notável saber jurídico. Que coisa, hein, prof? Mais uma vez, notável saber jurídico. Você atende esse requisito. Eu tô aqui pensando como é que eu posso ser notada, hein, gente? Vamos pensar nisso. Prof, como é que funcionam as votações, as decisões do TRE? Voto simples, mediante a presença da maioria absoluta dos membros, só que existem alguns processos que vão ser decididos somente com a presença total de todos os membros. Quais são essas situações? Quando eu estiver falando de cassação e registro de candidatura, vocês estão vendo que cassação de candidatura no TSE também vai ser decidido mediante a presença de todos os membros? Então lembra que é muito parecido, viu? A lei é muito lógica. Se você estudar direitinho, você vai ver que tem muitas similaridades. Além disso, a anulação do pleito. A anulação das eleições de governador do estado de Minas. Pelo amor de Deus, gente, é um assunto muito importante. Vai ser decidido pelo TRE mediante a presença de todos os membros do TRE, claro. Além disso, cassação de diploma. Cassar um diploma também é um assunto muito importante. Só vai ser decidido mediante a presença de todos os membros do TRE. Pô, tá fácil, né, gente? Tá fácil. Beleza, prof. Agora que eu já falei sobre o TSE, já falei sobre o TRE, a gente também vai falar sobre competência de cada um. Agora eu quero falar com vocês sobre as juntas eleitorais. Juntas eleitorais são responsáveis pelas zonas eleitorais. Prof, peraí, explica pra mim.
Zona eleitoral. Na cidade de São Paulo, olha só, tem 72 zonas eleitorais. Então, zona eleitoral, isso aqui que está em amarelinho. Isso aqui que está em laranjinha, locais de votação. Aí são os prédios. Igreja, escola, onde acontece as votações. Isso aqui de vermelhinho, gente, são as sessões eleitorais. Você vota na sessão eleitoral. Eu voto numa salinha que é a sessão eleitoral. A salinha, gente, na escola que eu estudei quando eu tinha 4 anos de idade, é muito legal. Toda vez que eu vou votar, eu lembro da minha infância, então é muito legal. Bem bacana. Beleza, prof, ninguém quer saber da sua infância, prof, a gente quer saber das questões de prova. Beleza, como é que funciona essa zona eleitoral, que é uma unidade jurisdicional de primeiro grau, né? Quem que vai compor essa zona eleitoral, gente? O juiz eleitoral, que é um juiz estadual que foi designado para exercer temporariamente a função de juiz eleitoral. Ele vai exercer aquela função por 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Olha como é que está na letra da lei, artigo 14, parágrafo 3º. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes dos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato. Prof, como assim? Eu sou juiz eleitoral, mas eu sou juíza, mas o meu marido vai ser candidato a prefeito. Eu posso ser designada como juiz eleitoral? Não. Continua sendo juíza. Continua sendo juíza e juiz estadual. Não, você não pode atuar como juiz eleitoral, porque seu marido está concorrendo. Poxa, você tem interesses ali, você vai acabar privilegiando ele. Aí não dá, né? Aí não dá. Então você tem que lembrar disso, olha só. Não poderá ser, então, atuar como juiz eleitoral cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato eletivo na circunscrição. Essa limitação ela foi ampliada com a nova lei. Então, a gente prova, mas e quando a gente tem, por exemplo, 2 juízes estaduais numa mesma comarca e uma zona eleitoral? Qual dos 2 juízes vai ser escolhido para atuar como juiz eleitoral? Aquele que tem mais tempo, né, na atuação, mais tempo na judicatura, mas vai haver um rodízio. Para o quê, gente? Né? Para não ter sempre aquela mesma pessoa desempenhando a função de juiz eleitoral. Beleza. Além do juiz eleitoral, eu quero falar agora com você, gente, sobre juntas eleitorais. Juntas eleitorais existem apenas em períodos eleitorais e são elas que vão apurar e totalizar os votos, né? Todos os votos, né, professor? Prof, como é que vai funcionar essa junta eleitoral? Gente, a junta eleitoral será composta por 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade, cidadãos honestos, e será presidida necessariamente por um juiz de direito. Prof, esse juiz de direito da junta eleitoral, ele vai ser um juiz eleitoral? Não, muitas vezes a gente não tem juiz eleitoral, não tem zona eleitoral naquela situação ali. Então, a gente tem um juiz de direito presidindo as juntas eleitorais. Em algumas situações, esse juiz vai ser um juiz eleitoral também. Beleza, exemplificando, gente, olha só. Sessão eleitoral é o local onde os eleitores votam, aquela salinha que você entra para votar. Geralmente está instalado em escola, igreja ou outros espaços, né? Escola e igreja são os locais de votação. Zona eleitoral é a divisão territorial que foi estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral para facilitar a organização e a fiscalização do processo eleitoral. No estado de São Paulo existem 77 zonas eleitorais. Prof, então tá, a junta eleitoral então é formada por um juiz de direito, que não necessariamente é o juiz eleitoral, 2 a 4 cidadãos que são o quê? Cidadãos honestos, cidadão honesto, né? Cidadão, poxa vida, muito honesto, beleza. Funções da Justiça Eleitoral, nossa galera, tá muito, olha, estouramos o nosso tempo, a gente falou hoje, olha, e organização da Justiça Eleitoral. Composição. Amanhã eu vou falar sobre competências. Então, peraí. Ó, peguei o edital mais completo sobre o direito eleitoral. A gente já esgotou isso aqui, gente. Poxa, foi bom demais, vai. Foi bom demais. Pode saber que em qualquer outro cursinho do país, o professor vai embromar pelo menos umas 10 horas aula para vocês aprenderem isso. E embromation. Embromation mesmo, porque com o que eu falei, eu quero que vocês corram agora, respondam questões sobre conceito, fontes do direito eleitoral,
princípios e organização da Justiça Eleitoral. Só composições. Amanhã a gente vai falar sobre competências da Justiça Eleitoral. Essa live foi, meu Deus do céu, foi maravilhosa. Eu vou fazer outra live amanhã. Vou fazer mais cedo. Vou fazer 8 horas da manhã, vou tentar ficar até mais tarde, tá bom? Que aí eu fico mais tempo com vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, cola em mim, cola em mim. Quem não tá ainda participando dos grupos de dicas gratuitas, é só clicar no link da bio, participar. A gente tá mandando dica gratuita pra vocês todos os dias. Poxa vida, pega aquelas dicas, absorve aquilo ali, usa aquilo ali, responde questão, usa essas lives pro seu benefício. Acerte as questões de prova que tem em cada página do material. Por favor, faça um download gratuito de um capítulo do material que eu liberei para vocês. É para você estudar assim agora, viu? Você vai estudar de um jeito muito mais eficaz. Você está correndo contra o tempo. O tempo é o que você tem de mais valioso. E você precisa aprender mais em menos tempo. Então, como é que você vai estudar? Como que você vai aproveitar esse seu tempo precioso? No início de cada capítulo, olha o que é mais cobrado. Aproxime o celular do QR Code videoaula, assista a videoaula desse capítulo, é uma videoaula só explicando o conteúdo desse capítulo. O texto é cheio de exemplos, esquemas, macetes, que vocês estão vendo, todo colorido. Por que ele é todo colorido? Porque eu classifiquei e encaixei todas as questões de prova ao longo desse material. E tem uma quarta cor, que é essa cor aqui do Exemplificando, que é o azul. O azul agora vai pegar. Gente, tem exemplo de tudo, meu Deus do céu. Vocês já sabem, tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. No final de cada página tem um QR Code de questões para você responder as questões que envolvem o conteúdo de cada página para você aplicar o conhecimento na hora. Tá com dúvida na explicação de algum conteúdo? Aproxima o celular do QR Code de áudio aula no início de cada página e tem a minha explicação em áudio de cada página para você escutar de onde você estiver. Então você vai estudar mais em menos tempo. Esse material foi feito para você esgotar todo o conteúdo da disciplina em 7 dias. 7 dias você esgota. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Eu encaixei todas as questões de prova e agora eu trago uma novidade. Eu comentei cada artigo da lei. Cada artigo da lei. Meu Deus! Com exemplos. Eu fiz esse trabalho assim, olha, gente, tem 4 anos que eu faço esse trabalho. E eu vou lançar agora. Eu não sei explicar para vocês o quão realizada eu estou. Tem 4 anos que eu trabalho fazendo esse projeto. Mas vai ser um estouro. Agora não vai ter jeito de não fazer barulho. Isso vai fazer barulho demais. Enfim, vou adorar. Galera, quem quiser adquirir o manual da aprovação é só clicar no link da minha bio agora e pedir para você, eu quero esse manual. A gente vai liberar vagas extras. Então é só correr e a gente vai liberar para vocês. Beijo pra vocês, foi maravilhoso estar aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, deixa na sua agenda, marca na sua agenda. Veja como essa aula foi proveitosa, faça a questão agora, responda a questão agora, fresquinho. E você vai ver que é possível. É possível, sim. Mesmo tendo filho, mesmo trabalhando, porque quando você tem a ferramenta certa, você consegue entender. Sabe a dificuldade do pessoal? É assim, meu Deus, o que o TSE faz mesmo? Ai, meu Deus, sabe? Fica tudo difícil. Quando é explicado de um jeito difícil, fica difícil de entender. Quando não tem exemplo, você fica meio perdido mesmo. O professor quer que você decore a lei seca, lendo a lei seca. Pelo amor de Deus, né, professor? Faz o teu trabalho. O teu trabalho é explicar a lei seca. Teu trabalho é exemplificar, professor. Pelo amor de Deus, né, gente? Então é isso que eu fiz pra vocês. Espero que vocês tenham amado essa live. Vou deixar ela salva até meia-noite. Depois ela vai desaparecer. Então aproveita quem não viu, tá bom? Foi maravilhoso estar com vocês. Quem quiser ir fazer download do capítulo gratuito. Não precisa de resumo pra revisar. Não precisa. Ó, no final do livro, eu mostro pra vocês quais são as frases que respondem o maior número de questões. Só que só mostrar essas... Olha, eu mostro pra vocês quais são as frases que respondem ao maior percentual de questões. Tá vendo o percentual? O que você vai fazer? Você vai ler essas frases e vai fechar o olho. E vai tentar falar de cada frase. Você vai ler e aí você vai puxar na sua memória. O que
que é mesmo aquilo ali? E é assim que você vai estudar. Essas são as frases de cada capítulo que respondem em maior percentual de questões de prova. Você memorizando esse conteúdo, você está na frente de muita gente. E é assim que você vai estudar. Leu a frase, tenta responder. Prof, o meu resumo, eu ainda fico insegura, não preocupa. 30 dias antes da prova eu libero para os meus alunos exclusivamente a cola da prova. Só para vocês. Tá bom? A cola da prova é... sem comentários, a cola da prova. Um beijo grande pra vocês. A surpresa, pra quem ficar até o final. Galera, eu vou contar pra vocês amanhã. Eu vou lançar muito em breve um material que vai mudar a vida de todo mundo, vai mudar a minha vida, vai mudar a vida de vocês, vai mudar o país, vai esclarecer pra muita gente muita coisa. Eu vou contar pra vocês um pouquinho mais pra frente, amanhã eu conto essa novidade, mas os meus alunos terão acesso. Então, calma, gente, estuda direitinho. Esse material foi feito com muito carinho, muito cuidado. Cada palavrinha foi escolhida, sabe? Eu falei assim, não, tem que explicar isso de um jeito mais fácil. Voltar. Muitas horas de esforço, muito pra vocês, tá bom? Um beijo grande, tchau.